Então, no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, o texto é muito conhecido, mas eu quero falar muito conhecido, mas eu quero dar um outro enfoque. Até o título da mensagem eu mudei aqui, ia ficar muito engraçado, porque eu peguei até de uma música aí, mundana, panela velha que faz comida boa. Mas como eu sabia que vocês iam rir, então eu mudei o título aqui. Mandei o título aqui, faça boa comida na panela velha. Ficou muito diferente não, né? Mas esse é o título da mensagem. Faça boa comida na panela velha. Tá bom? Nós vamos ler então? Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Tem reverência falar para o seu filho de pés. Amém. Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. Naquela época, raramente o Senhor falava aos seus servos, e as visões haviam se escasseado muito. Estou lendo aqui numa tradução diferente, mas fica aí com a sua. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Samuel dormia na tenda sagrada do Senhor, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ao que ele respondeu: eis-me aqui. Prontamente correu até onde Eli repousava e perguntou-lhe: aqui estou, Senhor, me chamaste? Mas Eli replicou-lhe: eu não te chamei, volta e deita-te. E Samuel foi e se deitou. O Senhor chamou novamente: Samuel, Samuel. Então ele se levantou, foi até Eli e disse: tu me chamaste, aqui estou. Mas Eli tornou a responder: eu não te chamei, filho meu, volta e deita-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. E nesse momento Eli compreendeu que Yahvé estava chamando o menino. E Eli orientou a Samuel: vai deitar-te, e se ele te chamar de novo, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Assim Samuel foi se deitar no seu lugar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que prontamente lhe respondeu o menino: fala, porque o teu servo ouve. Amém? Obrigado, Senhor, mais uma vez, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua igreja que está aqui para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Amém. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo que conduz todas as coisas, e inclusive a tua palavra em nossos corações. Nós esperamos isso, estamos aguardando isso. Deus, frustra todo o desígnio satânico neste momento, humano também, Senhor, e que a glória e a honra do Senhor sejam dadas aqui nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Lembra do título aí? Não é difícil, né? Faça boa comida na panela velha. Vamos falar todo mundo junto? Faça boa comida na panela velha. Muito bem. Então eu havia prevenido a igreja de que estaria falando sobre isso. E depois também dei algumas considerações no culto aqui durante a semana. E hoje nós vamos tentar expor de maneira mais completa o que eu penso que o Senhor quer nos comunicar a esse respeito. Como havia dito também nesse dia, durante a semana, esse sermão é fruto da leitura bíblica diária lá em casa com os meninos. Nós estamos terminando agora o primeiro livro de Samuel. E no dia que nós começamos, né, estávamos aí e veio, me chamou muito a atenção, né? E me deixou perplexo. Porque fiquei imaginando a reação do sacerdote Eli ao entender, quando ele
entendeu que era o Senhor que estava chamando Samuel naquela noite. Esse é o enfoque do sermão. Qual foi a reação de Eli quando ele entendeu, opa, é o Senhor que está chamando? Claro, eu vou partir de uma hipótese aqui, irmãos, porque a Bíblia não diz o que Eli sentiu. Eu fiquei pensando, por exemplo, se ele ficou triste por ser a pessoa, por não ser ele a pessoa que Deus chamou, e foi chamar Samuel. Ou se ele dormiu bem aquela noite por causa disso, ou se talvez passasse na cabeça dele o fato de ser o sacerdote e o representante de Deus diante do povo de Israel, mas sua casa tinha sido reprovada por Deus. Nós vamos ver isso aqui no capítulo anterior. Então a frequência com que Deus falava com ele e o usava foi se tornando cada vez mais escassa. O primeiro versículo já nos dá uma dica de que isso acontecia. A palavra do Senhor era rara naqueles dias. Não era para ser. Ele era o representante de Deus. Não era para ser rara. Mais para frente, na sua morte, acho que o próximo capítulo, 4, vai dizer que foi durante 40 anos. Ele assumiu esse ofício e ali ficou até sua morte. Então esse é o ponto que eu quero trabalhar. Mas a minha tristeza se deu por eu perceber que qualquer um de nós pode chegar no mesmo ponto de ali. E eu quero trabalhar isso hoje para que quem, por acaso, se identificar com a mesma situação, procurar por chances de reatar sua relação e sua posição diante de Deus. Amém, Senhor. Ou com Deus. Está entendendo, meus irmãos? Amém. De vez em quando vocês falam amém, então. Então vamos aqui. A primeira coisa que eu quero dizer, a apatia humana junto com a reprovação divina. Como já nos referimos, de acordo com a segunda parte do versículo 1, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes nessa época. Já começa o capítulo falando isso. O primeiro versículo já diz isso. E esse foi o versículo que eu fiz a ponte para os prováveis sentimentos de Eli, assim que ele se deu conta de que o Senhor chamava Samuel. Assim que ele entendeu, 3 vezes, na terceira que ele percebeu, o Senhor pode estar chamando o menino. Assim que ele percebeu, assim que ele entendeu que era o Senhor quem chamava o menino, eu fiquei aqui conjecturando, eu fiquei pensando, o que será que Eli pensou nesse momento? Será que ele se entristeceu? Afinal de contas, a palavra do Senhor estava rara naqueles dias. Seria possível que Deus não estivesse encontrando mais alguém à altura de ouvi-lo e transmitir sua palavra? É possível. O que sabemos é que toda a situação da casa de Eli foi fazendo com que Deus se afastasse aos poucos dele. E com isso em mente, percebemos que Deus procurava uma maneira para melhorar a frequência da sua revelação. Então começa a se voltar para alguém mais novo que estava ali, aprendendo o ofício sacerdotal, que era o menino Samuel. Nós sabemos todo o histórico que vai fazer com que Samuel pare ali. Não preciso falar isso hoje. Então eu fiquei pensando, será que Eli não ficou a noite toda pensando sobre sua trajetória até aquele momento, ressentido consigo mesmo, como havia se afastado tanto ao ponto de não mais ouvir a voz do Senhor com uma frequência que talvez acontecia no passado? É possível que sim, mesmo que a Bíblia não diga isso. Pode ser que sim, pode ser que não. É algo possível.
Se acontece conosco de buscarmos a Deus e não conseguirmos perceber a sua revelação para conosco, isso já nos deixa como? No mínimo preocupado. Você vai para a oração e Deus não responde. Você fala com Deus e Deus fica calado. Vocês não preocupam, não? E naquela época que ninguém tinha a Bíblia para consultar, para estar olhando, lendo, naquela época não tinha Bíblia. A mensagem de Deus era recebida de forma mais direta. E Deus foi parando de fazer isso. O que sabemos é que o Senhor procurou um menino para se manifestar. Quando vemos por toda a Bíblia diversas revelações e manifestações da atuação divina, ficamos pensando no que por acaso teria acontecido para que a situação de Israel chegasse nesse ponto. Que período é esse aqui? Período dos juízes. E esse período é um período sombrio na história do povo de Israel. Diversas vezes o livro dos juízes nos contam que por não haver um rei em Israel, cada qual fazia aquilo que achava certo. Isso é um problema dos nossos dias. Como a história é circular, ela vai e volta, nós estamos nessa mesma época. Cada um acha certo aquilo que faz. A Bíblia agora é uma opção. Se você quiser, se você achar que deve, você consulta ela e faz aquilo que ela está falando. Se você quiser, mas você não precisa fazer isso. Você tem a opção de seguir o seu coração. Tem que a Bíblia já nos diz lá em Jeremias o que? Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, perverso. Mas é assim que estamos. Então esse é o período em que acontece isso que a gente está falando. Conhecendo a história do livro, nós vemos um círculo vicioso ali. O povo se afastar de Deus em pecado. Deus permitia que inimigos chegassem, afligissem o povo, até que eles se prostrassem em oração e clamassem a Deus arrependido. Aí Deus levantava alguém, um tipo de líder, que conseguia expulsar os inimigos da sua terra e fazer o povo retornar um pouco à sua sobriedade. E eles ficavam ali até que aquele líder morresse. Esse era o círculo. Foi um período aproximado de 200 anos sendo assim. O povo pecava, Deus mandava ou permitia a entrada de inimigos, o povo ia para a oração, para o arrependimento, para o choro, Deus levantava um líder no meio deles, expulsava aqueles inimigos, aí tudo ficava em paz, até aquele líder morrer. Quando o líder morria, aí o povo voltava a pecar, Deus permitia os inimigos, o povo ia orar, Deus levantava outro líder, expulsava aquele povo, aí o povo ficava beleza, até aquele líder morrer, ele morrer de novo, ó. Tudo isso de novo. O que eu quero dizer com isso é que Eli estava ali, vivo ainda. Ele era um desses líderes que tinha sido levantado por Deus. Ele era o líder atual. Mas entendemos pelos textos próximos que Israel estava sob o domínio dos filisteus. Ou seja, o líder mostrado no texto não levou necessariamente Israel a uma libertação. E isso foi como se quebrasse o círculo dos acontecimentos no período dos juízos. E por que será que isso aconteceu? Certamente uma das razões foi porque Deus reprovou a sua casa. Acabamos de falar aqui sobre a casa de Davi. Vamos voltar aí no texto, no capítulo anterior, no capítulo 2, a partir do versículo 27. Nós temos aí que um profeta, chegou um homem de Deus da cidade, que foi falar com Eli e profetizou, assim diz o Senhor, porventura não me revelei claramente à família de teu pai. Isso está falando com Eli. Quando eles ainda estavam no Egito, sob o domínio do faraó, eu o escolhi
dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote entre o povo, para ministrar no meu altar, para queimar o meu incenso e para trazer o colete ou a estola sacerdotal diante de mim sem mácula, e concedi todas as ofertas queimadas dos israelitas à família de teu pai. Ora, por qual motivo então pisais e zombais do meu sacrifício e da minha oferta, que ordenei expressamente fossem celebradas na minha habitação? Porque honra teus filhos mais do que a minha pessoa, permitindo-os engordar como glutões. Olha o que essa versão diz: com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo. Portanto, Deus de Israel declara solenemente: prometi a tua família e a linhagem de teu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Entretanto, agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Ora, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. É chegada a hora, portanto, em que aniquilarei o teu poder e a força da família de teu pai, como se decepa um braço, e jamais haverá algum idoso na tua família. E por aí Deus vai falando, meus irmãos, até o final do capítulo, até o 36, não vou ler o restante não. Mas vocês continuarem a leitura, só isso aí a partir de agora. Deus reprovou a casa dele. Deus reprovou a família dele. A família dele não daria continuidade. Irmãos, isso é uma das coisas que eu mais temo na minha vida. Reprovação de Deus. Se Deus me reprovar, como é que eu vou fazer? Eu sei das minhas limitações, inúmeras limitações, minhas falhas, em tudo, no ministério inclusive, mas eu sempre suplico ao Senhor que não me reprove. Que Ele me dê graça para passar nas provas. Amém. Cada um de nós temos que mostrar nossos resultados nas provas da nossa vida. Todo mundo tem prova. Quais são os resultados das provas que você tem feito? O seu e meu ministério são exercidos pelos dons nos diversos campos de atuação onde o Senhor nos colocou para trabalhar. Eu não sou só pastor. Não sou só pastor. Também Deus me concedeu a graça de tocar um instrumento musical, de cantar, de ser pai, agora sou avô também, marido e por aí vai. Você também tem seu campo de atuação. Na igreja, fora da igreja, ou você canta, ou você toca, ou você prega, ou faz mais de uma dessas coisas. Tem o seu trabalho lá onde você faz, ou você trabalha por conta própria, não importa. Além de ter a sua família, eu pergunto para nós mesmos: como temos trabalhado e utilizado nossos dons em todas essas responsabilidades que o Senhor nos deu? E aí nós passamos para outra parte. Precisamos fazer reflexões para ter boas atitudes, sãs atitudes. Eu quero falar então sobre o que pode nos fazer deixar nossas atividades e dons de lado por causa de um amor desmedido e desmoderado por algo que nós temos recebido, como foi o caso de Eli. Talvez você conheça, eu acredito que sim. Talvez você conheça pessoas que deixaram o ministério e até a igreja por causa de um relacionamento. Queriam se casar de todo jeito e abandonar o ministério que serviu, entrando num relacionamento, em alguns casos, um relacionamento até mundano, trocando assim seu dom espiritual por uma paixão ou por um amor. Talvez você conheça uma pessoa assim. Agora estão lá no mundo, ressentidos consigo mesmos por terem trocado o dom que Deus lhes deu. Talvez você conheça pessoas que também deixaram o ministério que exerciam por causa dos filhos. Esses casos também dizem: não, filho dá muito trabalho, eu vou esperar eles crescerem, quando eles tiverem crescido e ter vida própria, aí eu vou retornar para o ministério que eu trabalhava antes dos teus filhos. Afinal de contas, ele diz assim: filhos são o meu ministério.
A família é o meu ministério. Deixa eu falar um negócio para vocês, meus irmãos. Filhos e a família não são o seu ministério, eles são também o seu ministério. Glória a Deus. Ouviram bem isso? Também fazem parte do seu ministério. Talvez você conheça pessoas que fizeram isso também por causa da esposa, ou por causa do marido, ou por causa de uma vida mais confortável, se afastando do ministério para o qual ela foi chamada. Eu acredito que surja um misto de tristeza e frustração, quando elas vislumbram o que poderiam ter sido delas, e em qual posição elas estariam no reino, se não tivessem aberto mão do seu dom e parado de ministrar. Eu encontro às vezes pessoas, estou na rua, em fila de banco, da lotérica, na rua andando, conversando, os irmãos que visitam, o Brian visitou, aí o ano passado, retrasado, não sei, à noite aí, os mendigos, né, na rua aí, levando lá alguma coisa, uma palavra, um violão, cantando. E o que nós mais encontramos agora? Pessoas desviadas da igreja, que abandonaram o seu ministério, abandonaram, não se importaram mais com os dons que Deus lhes deu, e chegaram nessa situação. São lá, muitas agora, antes que eram poucas desviadas, ou era nenhuma, agora é a maioria. Já passaram por igreja. Como eu estou falando, eu encontro pessoas em filas, e eu fico ouvindo as conversas. A pessoa começa a pregar, mas você é de qual igreja? Ela fala, eu não sou mais de igreja nenhuma. Na hora que vai responder, ela sente até vergonha de responder isso. Mas eu vou voltar. Frustrada, frustração, tristeza, porque abandonaram o ministério. Porque não levaram em consideração aquilo que Deus tinha lhes dado. Pois bem, eu fico imaginando se ali não ficou naquela noite pensando nisso, enquanto Deus estava lá no outro quarto conversando com Samuel. Eu fiquei pensando nisso, fiquei perplexo com isso, fiquei mais de uma semana no meu coração tremendo com esse negócio que me veio, pensando no que ele já fora, como sua família tinha sido escolhida por Deus para ministrar para ele perante o povo dele, igual a gente leu aqui. Como sua família recebeu grandes e gloriosas promessas de Deus, e agora se vê ali sozinho no ministério, tendo apenas Samuelzinho, um menino, um adolescente, né? Servindo ao seu lado. Seus filhos, mesmo tendo o nome de sacerdotes, também se julgavam superiores, fazendo absurdos com o título que tinham, envergonhando a família sacerdotal. Vocês estão entendendo, meus irmãos, a gravidade desse negócio? E ali, já sabendo que Deus não toleraria isso para sempre, e já tendo recebido essa palavra profética de que Deus mataria os filhos dele, nós não chegamos a ler, mas está aqui no verso 34, o que acontecer com teus dois filhos, capítulo 2, 34, Ofni e Finéias, será um sinal para ti, ambos morrerão no mesmo dia. O verso 36, o último, e todo aquele que restar da tua família virá e se curvará, se ajoelhará diante do sacerdote que eu vou levantar para rogar por uma moeda de prata, um pedaço de pão, falando, me dá qualquer coisa para eu fazer, para que eu tenha algo para comer, eu trabalhar para comer. É fácil ouvir isso de Deus. O Senhor tem misericórdia de mim. Amém. Né? Como você acha que um homem de Deus suportaria conviver emocionalmente, psicologicamente com uma palavra dessa? Eu fiquei pensando em mim, eu não sei como é que eu viveria se eu recebesse uma palavra.
Então eu digo a você, meus irmãos, minhas irmãs, não jogue fora o privilégio de ministrar ao povo de Deus, à igreja de Deus, com o dom espiritual que você recebeu dele para essa finalidade. Não troque o seu dom espiritual por causa de nada e nem de ninguém, nem mesmo de sua família. Você deve amar sua família, claro, mas você deve amar a Deus muito mais. Mateus 10:37, Jesus diz isso: aquele que não deixar pai, mãe, não sei o que, mais tudo por amor de mim, não é digno de mim. Claro que não é para você deixar sua família, não. Ele está falando aqui no extremo de você ter que fazer essa escolha, como acontece em países de perseguição, onde às vezes os filhos adolescentes, né, filhos aí até de pessoas muito bem sucedidas, né, ricas no país, milionárias, se convertem, são obrigados a sair de casa e viver, né, um cômodo ali menor do que onde está essa bateria aqui. É nesse caso é que Jesus está falando. Então, mesmo já tendo dito isso antes aqui, eu quero repetir agora. Eu me lembro de ter dito isso que eu vou falar agora no Dia dos Pais do ano passado. Porque quando eu li esse texto aqui, dos filhos de Eli, eu ficava meio confuso, porque o Senhor repreende Eli, dizendo que ele dá mais honra aos seus filhos do que a ele. Não foi isso que nós lemos? Por que você honra os seus filhos mais do que a mim? E eu ficava meio assim, mas ficava calado, porque no verso 23 aqui, né, antes desse profeta chegar, nós temos aí, eu queria que você lesse aí na sua versão tradicional, 23 ao 25, leia aí, por favor. E disse-lhes: por que fazeis essas coisas? Pois todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa forma esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Isso aí. Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Olha aí, isso é muito grave, meus irmãos. Então eu vi assim, mas peraí, como é que o Senhor falou que ele está honrando mais, sendo que ele está repreendendo aqui? Eu ficava meio calado, né? Só que é aquele negócio, às vezes a Bíblia tem aparentes contradições, né? Mas se ela está dizendo, se o Senhor está dizendo que não está honrando ele, então tem alguma coisa aqui. E nessa leitura que eu estava fazendo, né, da outra vez, que me veio à mente, deve ser verdade. Se Deus está falando que não está sendo honrado, tem que ser verdade. Deus sempre tem razão. E aí eu vi como que tem fundamento essa repreensão do Senhor. Acabou de ler ali. A repreensão de Eli era apenas aparente, não era uma repreensão verdadeira. Como assim? No verso 23, não diz aí que ele falou: meus filhos, vocês estão fazendo coisas erradas. Ele diz assim: eu ouvi dizer. Não é isso? Foi lido aí? Eu ouvi que vocês estão andando errados. Não tem pais assim que fecha os ouvidos, fecha os olhos, só para não ver o que os filhos estão fazendo? Aí eu estou ouvindo dizer isso de vocês. Olha aí. No verso 24, aí foi lido, ele não diz: vocês estão pecando contra o Senhor. Ele diz: vocês estão fazendo o povo do Senhor transgredir. Tem uma diferença, hein, irmão? Mesmo que está no meio do trem errado, mas tem uma diferença muito grande isso aí. Observaram como a repreensão é aparente, não é verdadeira? Por isso que Deus chega e fala: você está honrando os seus filhos mais do que a mim. Vocês conhecem aqueles pais que fazem de conta? Você pode chegar para ele e provar que os filhos, as atitudes dos filhos estão erradas, mas eles vão dizer que não é, que isso, não é assim não. Ou então eles vão dar alguma desculpa, né? Que os filhos não foi influência. Nunca é os filhos, sempre é os outros, filhos dos outros.
eu vejo a influência dos outros. Meu filho nunca faz isso, nunca fez isso. Misericórdia, pastor. Né? Ou então, ele está em depressão, tadinho, por isso que ele agiu assim. Ou ele é um menino sozinho, uma menina sozinha, tadinho. Então, que isso? Isso não é tão grave assim. E por aí vai. Uma desculpa atrás da outra. As desculpas se multiplicam infinitamente. Eu me lembro de ter dito aqui, pergunta aos educadores da igreja que trabalham na escola, como é o comportamento dos alunos e como é em casa. Temos aqui diretor de escola, temos aqui professores. Como é que estão a atitude desses alunos e a atitude dos seus pais? Como é, nós falamos bem de Davi aqui, mas vamos falar mal agora. Como que era a atitude de Davi com seus filhos? Tem um deles lá que a Bíblia diz que Davi nunca falou nada com ele, nem bem, nem mal. Isso é um absurdo, irmãos, para um pai. Deus falar um negócio desse comigo, que sou pai. Você nunca chamou seu filho a atenção. Não. O senhor não vai ter reclamação disso aí não, né, Brian Breno e Bar? Disso aí não. Então a pergunta é, o que será que Eli sentiu naquela noite? Enquanto o Senhor estava falando com Samuel, nós não sabemos. Como eu disse, a Bíblia não diz. Mas eu te digo uma coisa, não lamente o que você poderia ter sido ou ter feito no reino de Deus. Seja e faça agora. Amém, Senhor. Amém. Seja hoje o que você acha que poderia ter sido. Seja, comece hoje, dá um passo de cada vez. Que é a parte que eu quero chegar agora, frutificando na velhice. Do chamado de Samuel, nós aprendemos que Deus não quer perder tempo para usar quem quer que seja na sua obra. Humanamente falando, né? A gente sabe que não é bem assim, mas vamos falar de um ponto de vista humano. Se de um ponto de vista humano, alguém já se cansou e entregou os pontos, Deus sim estará levantando outros e ensinando outros como trabalhar no seu reino. Talvez você esteja velho e cansado como Eli. A Bíblia nos diz que ele estava velho e seus olhos já começavam a escurecer. Talvez você não esteja tão velho assim, que já não consiga fazer mais nada. Ou talvez sua velhice seja apenas da mente. Ou talvez você seja novo na idade biológica, mas seja um crente velho, antigo, de muitos anos de conversão e também se sente cansado e esgotado, sem se importar muito com as coisas mais. Mas eu não tenho intenção aqui de deixar ninguém se lamentando da vida de outrora, de como poderia ser, e vai agora entrar em desespero, como posso voltar atrás, recuperar o tempo perdido. Irmão, não se volta atrás no tempo, mas uma coisa é certa, você e eu podemos aproveitar o tempo que temos agora e ainda fazer algo no reino de Deus. Ele ainda usa as pessoas, Ele ainda deseja te usar, Ele deseja falar contigo e te usar na sua obra, porque Ele é Deus e Ele é assim. Então há uma coisa ainda que você pode fazer, aliás, várias coisas que você pode fazer, várias maneiras de trabalhar no reino de Deus. Vocês estão me entendendo? Amém. De vez em quando vocês falam amém. Você pode começar fazendo o que Eli fez. O verso 9, ele ensinou o menino a falar com Deus. Já que Deus está falando comigo, mas eu vou ensinar esse menino a falar com Deus. Quando você ouvir de novo, você diga, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Ele ensinou Samuel a falar com Deus. Estão vendo esses meninos mais novos aí na igreja, irmão? Nós estamos mais velhos aqui. Quem é mais velho que eu, o pastor Leonardo e a irmã Maria, né? Nós três aqui somos os mais velhos de todos, né? Tá vendo esse tanto de menino novo aí? Tem uns mais novos na idade, tem uns que estão nascendo aí agora.
Tem coisas que a gente pode fazer. Ensinar eles a ouvir a voz de Deus. Ensine esses meninos a ouvir a voz de Deus. Se vocês os virem caminhando por caminhos tortuosos, através de palavras ou das próprias atitudes, ensine a eles como o Senhor quer que eles se portem. Vocês estão entendendo? Amém. Além disso, passem a ser pessoas de mais oração e sejam pessoas apoiadoras do ministério pastoral e da denominação a que pertencem. Não encontram mais vigor no corpo, não, né? Tudo bem, mas assim mesmo podem servir ao Senhor com maior fidelidade. Não sejam velhos ranzinzas, insuportáveis que ninguém quer ficar perto. Assim vai ficando velho, né? Sejamos velhos saudáveis espiritualmente. Amém. Prontos para dar um conselho bíblico, sempre buscando mais sabedoria e sendo exemplos na casa de Deus. Amém. Como diz aquele irmão lá daquela época, isso dá para fazer, né? Olha o que diz o Salmo 71, 18. Olha que lindo esse versículo para nós que somos velhos. Salmo 71, verso 18. É uma oração. Leia aí, por favor, alguém. Salmo 71, 18. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice me alcance, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Aleluia! Glória a Deus. Então está dizendo, Senhor, não me desampare, até mesmo na velhice, para que eu declare à geração e até a próxima geração as coisas do Senhor, os valores do Senhor. Que linda oração essa, né, meus irmãos? Um servo de Deus, cuja vida espiritual foi provada aí, né? Por meio de vitórias e insucessos. A nossa vida é assim, vitórias e derrotas. Pode sim, na terceira idade, dedicar-se ao maravilhoso ministério de aconselhamento de jovens, provendo para eles condições de tomarem decisões sábias, para não ficarem apenas nas tentativas de erros e acertos. Aí está dizendo a oração, o Senhor não me desampare, o Senhor não te desamparará. Amém. Glória a Deus. Então, isso ao invés de ficar entrando em conversas tolas, o apóstolo Paulo diz isso, né? Em 1 Timóteo 4, 7, velhas caducas. É a versão atualizada de 1987, usa essa expressão, velhas caducas. Aquela Bíblia que eu estou lendo ali, da editora Voz do Santuário, ela fala assim, contos de comadres. Mas tem compadre também, viu? Falador. Tem compadre também que está insuportável. Né? Tem também, mas vamos pedir a Deus que se cumpra agora o Salmo 92, 14. O que diz aí? 92, 14. Quer ficar falando mal das comadres, mas tem os compadres também. Salmo 92, 14. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Você pode dar um aleluia aí? Aleluia. Tá vendo? Na velhice ainda darão frutos. Glória a Deus. E o resultado será uma geração que vai partir para a glória. Vocês, nós, mais velhos, partir para a glória, mas que está deixando um legado de reverência e de honra ao nome do Senhor. E teremos uma próxima geração de pessoas, de jovens e até adultos mais novos, jovens, adolescentes e crianças, que ouviram e foram ensinadas a andarem em fidelidade, a serem irrepreensíveis e que zelam pelo nome de Deus, assim como Samuel fez. Amém. Amém. Veja, irmãos, o resultado desse capítulo. Resultado maravilhoso. Há uma mudança brusca nesse capítulo 3, do último para o primeiro versículo, que é quase imperceptível.
Na verdade, até procurei ver se alguém tinha falado sobre isso, né? E eu não vi ninguém falando sobre isso nos comentários. Enquanto que o primeiro versículo diz que a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes, como que diz o último versículo? Como que termina o capítulo? Olha aí, leia aí, por favor. Capítulo 3, o último versículo do capítulo. Continuou o Senhor a aparecer. 3. Do 3. 3:21. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Olha aí, a palavra era rara. Agora, depois desse negócio, o Senhor continuou aparecendo a Samuel, lá em Siló, que era o lugar onde ele morava. Ou seja, a palavra não estava mais tão rara assim, porque o Senhor começou a se manifestar a Samuel. Amém, Senhor. Glória a Deus. Você está vendo aí, meus irmãos? Consegue imaginar que bênção foi para a nação uma coisa dessa? Claro, você conhece a história de Samuel, você sabe como é que foi. Olha aí, você consegue imaginar a igreja dando continuidade na terra através de pessoas fiéis que foram orientadas por você? O que o versículo aí do Salmo 92 que foi lido aí, na velhice darão frutos, né, quer dizer que é perfeitamente possível a contínua frutificação. Talvez você diga assim, mas uma árvore velha, né, quando fica velha não dá mais frutos. A gente não pode nem negar isso, mas o povo de Deus é diferente por causa do versículo anterior, que eu nem li antes, leia o 92:13. Olha o que estava escrito no versículo anterior, 92:13. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Lê o 14 agora, de novo. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Diga aleluia. Aleluia. Está vendo aí? Por que eles darão frutos? Eles estão plantados na casa de Deus. Amém, Senhor. Olha aí. Eles estão plantados na casa do Senhor. A casa do Senhor é um lugar de terreno fértil e seguro. Os ímpios é que são comparados ao mato, a erva daninha. O povo de Deus não é comparado à árvore frutífera. Amém, Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Muitos santos, irmãos, ao longo da história da igreja, têm seus últimos dias melhores do que os seus primeiros. As suas últimas obras melhores do que as primeiras. No dia que eu disse, né? O pastor Cristo até se refere a isso nessas suas últimas pregações. Calvino, não se tem conhecimento na época dele, onde ele morava, em Genebra, na Suíça, de um pastor, de um líder de igreja que fosse mais doente do que ele. Não se tem conhecimento. Muito doente, morreu novo, menos de 60 anos. Muito doente. Não faltava um culto, e tinha culto de segunda a segunda. E pregava ali praticamente todos os dias. Tem exposição bíblica de todos os livros da Bíblia. Acho que Apocalipse que ele evitou. Ele tinha dificuldade com Apocalipse. Todos os dias tinha culto, todos os dias ele estava lá. E tinha crises de tosse por causa da sua enfermidade, tuberculose. E tinha dia que ele tinha que parar no meio da pregação. Falei para os irmãos aqui também e coloquei no grupo da igreja. Eu li a semana retrasada o livro sobre George Whitefield. No dia da sua morte, ele estava pregando a milhares de pessoas. E ele se sentiu mal, não terminou a sua pregação, foi embora também porque tinha essa enfermidade e morreu lá na cama. Viu? Muitos homens de Deus, muitas pessoas de Deus morreram fazendo a obra de Deus. Alguns de velhice mesmo. Eu falei até sobre John Wesley, né? Parece que viveu mais de 84, 86 anos, mas morreu ali sereno. Viu? Que você e eu sejamos assim. Amém.
Talvez alguns de nós nos pegamos pensando em como poderíamos ter uma vida diferente se tivéssemos tomado tais e quais decisões. Talvez ainda alguns se tenham pegado pensando, por que Deus não fala mais com vocês como antes, comigo como antes? Talvez alguém tenha visto Deus usar uma outra pessoa e se sentido triste, não por inveja de querer estar no lugar da outra pessoa, mas pode imaginar que também poderia estar ouvindo a voz de Deus e sendo usado por Ele. Talvez você ainda tenha se perguntado o que aconteceu que não ouve mais Deus falar, e talvez você saiba até as razões. Isso aconteceu com ele. Quando o Senhor enviou um profeta para falar com ele, né? Lá no capítulo 2 que a gente leu, para ali. Não tem um registro lá da resposta da parte dele. Parou ali. O capítulo termina sem que, o 2 termina sem que ele esboce qualquer reação, seja de preocupação, seja de tristeza, seja de arrependimento. Acaba aí o capítulo. Sabe-se que ele continua exercendo o seu ofício normalmente, seu ministério normalmente, até um dia que o Senhor chamou a Samuel para lhe falar. Sei que se isso acontecesse comigo, me colocando no lugar dele, eu me sentiria muito triste. Não que eu não queira que Deus fale a outra pessoa, longe de mim, quero que Deus fale por todo mundo, mas eu não quero que ele me rejeite como ele rejeitou a casa sacerdotal de Eli. Que ele não se afaste de mim e nem da minha casa. Que Ele me dê a honra de ainda ser usado por Ele e ouvir a sua voz até o meu último suspiro. Amém. O que eu quero dizer a todos é que isso, né, do jeito que Ele foi, não precisa ser assim. O Senhor pode te restaurar, o Senhor pode te usar de novo. Ele pode te restaurar e falar com você de novo. Não importa a idade biológica ou a idade de crente que você tenha. Não importa se seu corpo já não mais possui aquele vigor de quando era mais novo. O que importa é que se cumpra na sua vida. Agora, Joel, capítulo 2, verso 28. Vamos ler agora esse último versículo. Joel 2, 28. Quem vai ler? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão